O sol de Jerusalém arde sobre o mármore, mas o calor que emana da multidão é ainda mais sufocante. Imagine a cena. No topo das escadas da imponente fortaleza Antônia, um homem está de pé, com as vestes rasgadas e o rosto marcado pelo sangue fresco. Jerusalém, no auge do século I, fervilha sob a tensão constante da ocupação imperial. O ar está carregado com o cheiro de poeira, suor e um ódio palpável que parece vibrar nas pedras milenares do pátio do templo. No centro desse turbilhão humano, encontramos Paulo, um homem cuja vida tem sido uma sucessão de tempestades e escolhas radicais. Agora, ele se encontra em uma posição extremamente precária, fisicamente agredido e cercado por uma turba que clama, a plenos pulmões, por sua morte imediata. Ele está no topo das escadas da fortaleza Antônia, o bastião militar romano que se ergue como uma sentinela sombria sobre o lugar mais sagrado do judaísmo. Do alto, a visão é privilegiada e aterrorizante. Milhares de rostos enfurecidos, punhos erguidos e um clamor ensurdecedor que exige justiça contra aquele que consideram um traidor das tradições ancestrais e das leis sagradas de seus pais. O barulho é uma parede sólida de som, um rugido que parece não ter fim. Mas então, algo extraordinário acontece. Com um gesto firme e calmo de mão, Paulo pede a palavra ao comandante romano, Cláudio Lísias. Quando ele abre a boca, não é o grego polido do comércio ou o latim severo dos soldados imperiais que ecoa pelo pátio. Paulo fala em hebraico, o dialeto aramaico da terra, a língua do coração e das preces daquele povo. O efeito é imediato e quase sobrenatural. Como se uma mão invisível tivesse abafado a tempestade, o caos absoluto dá lugar a um silêncio profundo, denso e reverente. A poeira parece assentar enquanto o povo, surpreso ao ouvir sua língua materna vindo de um homem que acusavam de profanar o templo, se cala para ouvir o que ele tem a dizer. Este é o momento em que a estratégia de Paulo começa a se desenrolar, transformando um provável linchamento em uma plataforma de defesa sem precedentes na história bíblica. Para entender a magnitude deste evento, precisamos olhar para onde Paulo está posicionado. A fortaleza Antônia não era apenas um quartel de soldados. Era o olho de Roma focado diretamente na alma vibrante de Israel. Construída por Herodes, o Grande, e nomeada em honra a Marco Antônio, ela permitia que as legiões observassem cada movimento dentro das cortes do templo. Ali, a tensão política era uma ferida aberta e latejante. De um lado, a ocupação romana, pragmática, burocrática e muitas vezes brutal. Do outro, o fervor religioso judeu, pronto para explodir ao menor sinal de heresia ou desrespeito. Por que Cláudio Lísias, o tribuno romano responsável por manter a paz precária, permitiu que este prisioneiro ensanguentado falasse? Talvez fosse a simples curiosidade ou o desespero de entender o que estava causando tamanha revolta em um dia que deveria ser de festa. Mas Paulo, dotado de uma inteligência emocional afiada, percebeu que sua identidade cultural era sua única armadura viável naquela hora de agonia. O mistério desse silêncio reside na conexão imediata e profunda que o idioma proporcionou. Ao escolher o hebraico, Paulo não estava apenas se comunicando. Ele estava reivindicando seu lugar como filho legítimo daquela terra, um judeu entre judeus, treinado na mesma tradição que seus perseguidores. Ele desarmou a turba não com espadas, mas com o reconhecimento de uma herança compartilhada. Esta narrativa não é apenas sobre um discurso histórico. É a crônica de como o conhecimento profundo das leis, da psicologia humana e do tempo certo de agir pode mudar o destino de um homem e de uma nação. Paulo não era um orador comum. Ele era um homem que compreendia as nuances do poder e os direitos que o protegiam, mesmo em solo hostil.
Ele transformou um momento de vulnerabilidade extrema em um dos julgamentos mais impactantes da antiguidade, onde cada palavra era cuidadosamente calculada para navegar entre a fúria religiosa cega e a ordem administrativa de Roma. Enquanto Paulo respira fundo para começar sua história oficial diante daqueles que queriam matá-lo minutos antes, somos convidados a refletir sobre como a identidade molda nossa autoridade nos momentos de crise. O que se segue é uma lição de resiliência e estratégia jurídica e espiritual que ecoa até os dias de hoje. A história de Paulo nas escadarias da Antônia nos mostra que, às vezes, a ferramenta mais poderosa contra a injustiça não é a força bruta, mas a sabedoria de saber quem você é e a quem você pertence, mesmo quando o mundo ao seu redor está desmoronando sob o peso da incompreensão e do ódio visceral. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Paulo agora se prepara para abrir o seu coração e as antigas escrituras, pronto para revelar o encontro que mudou para sempre a sua trajetória e o curso da própria civilização. Paulo inicia sua defesa com uma estratégia de identificação magistral, ciente de que o respeito é a primeira barreira a ser vencida. Com a voz firme ecoando entre as colunas da fortaleza Antônia, ele declara sua linhagem. Um judeu de Tarso, mas educado ali mesmo em Jerusalém, sob a orientação de Gamaliel. Mencionar Gamaliel não era um detalhe menor. Ele era o mestre rabínico mais respeitado de sua geração, conhecido por sua sabedoria e moderação. Ao reivindicar essa formação, Paulo se apresenta como um hebreu de hebreus, um conhecedor profundo da lei e das tradições, alguém que não apenas fala a língua do povo, mas que foi moldado pelos seus valores mais sagrados. Ele descreve seu zelo passado com uma honestidade brutal, lembrando a todos que ele próprio foi um perseguidor implacável dos seguidores de Jesus, indo de casa em casa para prender homens e mulheres. Paulo cria um espelho emocional, fazendo com que a multidão veja nele o seu próprio fervor, transformando o ódio deles em uma conexão de história compartilhada. A narrativa então se volta para o evento que fraturou sua vida e o colocou naquela escadaria. O caminho para Damasco. Paulo descreve o cenário com uma precisão que prende a respiração dos ouvintes. Era meio-dia, sob um sol escaldante, quando uma luz vinda do céu, com uma intensidade que tornava o brilho do sol opaco, o envolveu subitamente. Ele narra a queda ao solo, o impacto físico daquela presença esmagadora e a voz que ressoou no idioma de seus pais. Saulo, Saulo, por que me persegues? A multidão escuta em um silêncio quase hipnótico. Eles conhecem as histórias de teofanias do passado, e o relato de Paulo soa como os encontros proféticos de outrora. Ele fala da cegueira que o deixou vulnerável e de como, através de Ananias, a visão lhe foi restaurada em um ato de misericórdia divina. Para os judeus presentes, essa história de transformação é poderosa. Ela toca nas raízes de sua esperança. Contudo, Paulo está conduzindo seu público para um clímax que testará os limites de sua tolerância. Ele descreve seu retorno a Jerusalém e um momento de oração fervorosa no templo. Ali, em um estado de êxtase, ele afirma ter recebido uma ordem direta de Deus para deixar a cidade rapidamente, pois seu testemunho sobre Jesus não seria aceito. A tensão no pátio começa a latejar. Paulo relata que tentou argumentar com o Senhor, mencionando seu histórico como perseguidor, talvez acreditando que sua mudança seria o argumento mais convincente. Mas a resposta divina que ele relata a seguir é o que muda tudo. Ele pronuncia a palavra que atua como um gatilho explosivo. Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. No instante em que a palavra gentios é pronunciada, o silêncio denso é estraçalhado por um rugido de fúria absoluta.
Para aquela multidão, a mera ideia de que as bênçãos da aliança de Israel poderiam ser oferecidas livremente aos pagãos, os mesmos que os oprimiam sob o jugo de Roma, era o ápice da traição teológica e nacional. O povo perde o controle. Homens rasgam suas vestes com violência, um gesto milenar de horror diante da blasfêmia. Eles lançam punhados de terra para o alto, criando uma nuvem de poeira que simboliza o desprezo e o desejo de ver Paulo apagado da face da terra. "Tira tal homem da terra!" gritam milhares de vozes. O clamor por sangue retorna com uma força renovada, tornando a situação insustentável. O comandante Cláudio Lísias, que observava a cena sem entender o discurso em aramaico, vê o progresso terminar em um motim ainda pior. Ele assume que Paulo deve ter confessado algum crime indescritível. Lísias, um oficial pragmático cuja carreira depende da manutenção da ordem, não tem paciência para as disputas religiosas que não compreende. Ele vê apenas um homem que parece ser o epicentro de uma tempestade social violenta. Sem hesitar, ele dá a ordem brutal, que era o procedimento padrão para prisioneiros sem cidadania reconhecida. Paulo deve ser recolhido para o interior da fortaleza. O comandante ordena o exame por açoites, uma prática romana onde o prisioneiro era interrogado enquanto era torturado, para que a verdade fosse extraída sob a dor excruciante do chicote. Paulo, o orador que silenciou a multidão com a língua de seus pais, agora é arrastado para a escuridão, onde o chicote o espera. Os portões pesados de ferro se fecharam com um estrondo metálico atrás de Paulo, isolando-o finalmente do clamor ensurdecedor da multidão enfurecida que rugia do lado de fora das muralhas. O ambiente no interior da fortaleza Antônia era o oposto do brilho ofuscante do pátio do templo. Ali, o ar era úmido, frio e carregado com o cheiro persistente de suor e sangue antigo. No centro da sala de interrogatório, as vigas de madeira desgastadas e as correntes chumbadas na parede indicavam o destino sombrio de muitos que ali entraram. O centurião encarregado fez um sinal seco e os soldados começaram a preparar o flagrum, a arma de tortura mais temida e eficiente do Império Romano. Composto por várias tiras de couro grosso e resistente, em cujas pontas eram fixadas pequenas esferas de chumbo e pedaços pontiagudos de ossos de ovelha, cada golpe do flagrum não apenas cortava a pele, mas arrancava literalmente pedaços de carne, expondo músculos e os próprios ossos. Era um instrumento desenhado para quebrar o espírito humano antes mesmo de destruir o corpo. Paulo foi levado para o poste de suplício, com as mãos presas em tiras de couro, sentindo o peso do silêncio sinistro enquanto os carrascos se posicionavam para o primeiro impacto. No exato momento em que o braço do soldado se elevou para desferir o golpe devastador, Paulo agiu com uma calma gélida que contrastava com a brutalidade iminente. Ele não gritou por misericórdia, nem apelou para a compaixão religiosa dos guardas. Em vez disso, usou a única arma capaz de paralisar instantaneamente a engrenagem militar de Roma, a autoridade da lei. É-vos lícito açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Perguntou Paulo, dirigindo-se diretamente ao centurião que supervisionava a execução. A pergunta ecoou nas paredes de pedra como um trovão inesperado. O centurião parou o movimento de imediato, com o braço ainda suspenso no ar. No Código Legal Rigoroso de Roma, a Lex Julia protegia qualquer cidadão de castigos corporais e tortura sem um julgamento formal e uma condenação prévia. Violar esse direito era um crime federal gravíssimo, punível com a morte para o oficial responsável. O pânico mudou de lado instantaneamente. O centurião, visivelmente pálido, correu apressadamente pelos corredores da fortaleza até os aposentos do comandante Cláudio Lísias. "Que vais fazer?" alertou o oficial ao seu superior com voz trêmula. "Este homem que temos em nossas mãos é cidadão romano." Lísias, o
O tribuno responsável por 1000 homens e pela paz em Jerusalém sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que se Paulo fosse realmente quem dizia ser, a ordem de açoitá-lo poderia significar o fim de sua carreira. Ele desceu às pressas até a sala de tortura, observando o homem maltrapilho, que quase fora despedaçado pela turba. Lísias aproximou-se e perguntou, com uma mistura de ceticismo e temor: Dize-me, és tu realmente cidadão romano? A resposta de Paulo foi curta e definitiva. Sim. O comandante comentou que havia gasto uma fortuna para comprar seu título de cidadania. Mas Paulo elevou a aposta com uma revelação que silenciou qualquer dúvida. Mas eu o sou de nascimento. Ser cidadão romano de nascimento, na cidade de Tarso, elevava Paulo a uma classe social superior à do próprio comandante, que precisara de subornos para obter o mesmo direito. Naquela pequena sala, a hierarquia de poder foi completamente invertida pela força da identidade legal. Os soldados recuaram imediatamente, temendo as consequências de terem sequer amarrado o apóstolo. Paulo não buscava evitar o sofrimento por covardia, mas compreendia que sua missão exigia que ele permanecesse funcional para levar a mensagem adiante. Ao usar seus direitos, ele demonstrou que a fé não anula a inteligência prática. Ele protegeu seu corpo para garantir que sua voz chegasse até César, cumprindo seu propósito celestial, através da estrutura jurídica secular do império. Essa lição poderosa ressoa através dos séculos. Saber quem você é e quais ferramentas estão ao seu dispor é fundamental em momentos de crise. O conhecimento de Paulo sobre sua identidade dupla permitiu que ele interrompesse o chicote no momento exato. O silêncio que caiu sobre a fortaleza Antônia foi o silêncio do respeito forçado. Paulo não era mais apenas um prisioneiro. Ele se tornara um problema diplomático que Roma teria de tratar com extremo cuidado. A jornada que começou com um linchamento terminaria nos tribunais mais influentes do mundo antigo. E você já refletiu sobre a força da sua própria identidade diante das adversidades? Sabe quais ferramentas foram colocadas em suas mãos para cumprir o seu propósito? O silêncio dos soldados romanos é um convite para refletirmos sobre nossa autoridade e destino. Acompanhe conosco os próximos capítulos desta saga épica, onde Paulo enfrentará governadores e reis em sua marcha imparável rumo a Roma. Se esta história de coragem e estratégia tocou você, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe seu comentário compartilhando o que mais o impressionou na postura de Paulo. Sua jornada rumo ao Tribunal de César está apenas começando e você é nosso convidado para essa viagem pela história. Até o próximo episódio.